Olá, notícia e informação da região. Os destaques do site e da edição impressa do Jornal NH você acompanha a partir de agora. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho. O NH News está começando. Felizmente, já faz uns bons dias que não chove de forma intensa aqui na região. No entanto, ainda é possível ver os estragos causados pelos volumes de água. As cheias prejudicaram muitas plantações. Como reflexo, o preço dos alimentos pode também sofrer alterações. Bem, internautas do Jornal NH, estamos aqui em Lomba Grande, na localidade de São Jacó, na propriedade do Glademir Nietzsche, produtor principalmente de alfaces aqui na região. Glademir, explica pra gente quais foram os prejuízos causados por essa chuvarada nos últimos dias na alface. Bom, como vocês estão vendo, o pé sofreu a base dele, estragou com a chuva forte. Ela machucou e com a umidade ela apodreceu, né? Ela ficou toda, como vocês vejam aqui, a gente vai tirando, sobra só o miolinho, né? Tá sobrando só mais um miolinho depois dessa chuvarada. Então. Essa é um tipo que estragou. Você tem uma outra que é a americana, que também sofreu com isso, né? Sim, a americana, aqui, ó, vocês podem ver, ó, ela ficou toda, ela apodreceu, ó. Ela não tem mais como se aproveitar para o comércio. Tem algum pé que a gente pode aproveitar, mas na grande maioria, digamos 60%, 70% dela está perdida. Por causa desses estragos registrados, por exemplo, em Lomba Grande, os preços de algumas verduras devem disparar, como já está acontecendo na Ceasa em Porto Alegre. Conforme o responsável pelo setor de análise e informações, Clayton Colvelo, a alface, por exemplo, no início deste mês, custava 83 centavos o pé. Neste momento, está sendo vendida a R$ 2,08, resultados dos estragos causados pelas chuvaradas. E ainda falando sobre os efeitos negativos da chuvarada na região, alguns moradores aqui de Novo Hamburgo vivem a triste realidade de ainda não poder voltar para casa. A situação dos moradores do bairro Dil e loteamento Kefas, em Novo Hamburgo, continua a mesma. Na rua Engenheiro Jorge Schuri, os moradores ainda não retornaram para suas residências, já que a área é de risco e pode desmoronar a qualquer momento. Já no Kefas, a realidade é contraditória. Enquanto uns desmontam a casa para sair do lugar, outros chegam para instalar residência ali. A prefeitura não soube informar ainda sobre a previsão de retorno das famílias para suas casas, nem se haverá essa possibilidade. Aos 24 anos, uma mulher entrou para a história da Universidade Fevale. Depois de se formar técnica em enfermagem, Sueli agora vai cursar enfermagem. A moradora da tribo indígena de São Leopoldo é a primeira índia a se matricular na instituição. A técnica em enfermagem Sueli de Oliveira Tomás, de 24 anos, fez história na tarde desta terça-feira. Ela foi a primeira índia a se matricular na Universidade Fevale. Na companhia da amiga Érica, Sueli fez sua matrícula no curso de enfermagem. Ela é da tribo Caigangue Porfi, do bairro Feitoria, em São Leopoldo. Espero que eu me acostume, né? Porque vai ser 5 anos. 5 anos de enfermagem é muito tempo. E espero que tenha as colegas bons, igual tive no técnico, que eu só tive pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, sabe? Tanto o professor, quanto alunos, quanto meus colegas. Foi uma turma muito boa, que eu gostei muito. Espero que a de enfermagem, já que é curso quase parecido, né, seja a mesma coisa, seja assim, por aí, para a gente poder se dar bem, né? Pretendo continuar dentro da aldeia, trabalhando não só com a minha cultura caigangue, mas como outras, né? Que sempre é bom a gente ter conhecimento com outras culturas, para poder ajudar. Comentário de hoje. Tempo firme nesta terça-feira e também na quarta. Talvez no litoral é que pode ter chuva. A Juliana Flor traz os detalhes da previsão do tempo para amanhã na sua região. Olá! Pode chover em algumas áreas do estado, mas na região o tempo deve ficar firme nesta quarta-feira. A temperatura sobe um pouco mais que nos outros dias.
No Vale dos Sinos, a previsão é de sol entre nuvens. Os termômetros marcam mínima de 18, já a máxima pode chegar aos 27 graus. Variação de nebulosidade no Vale do Paranhana. As temperaturas variam entre 20 e 27 graus. No Vale do Caí, o tempo fica parcialmente nublado durante o dia. A mínima será de 19 e a máxima de 26 graus. Curtos períodos de sol e muitas nuvens estão na previsão para a região das Hortênsias. Na área, a temperatura fica mais baixa, entre 13 e 22 graus. Risco de chuva apenas no litoral norte nesta quarta. Os termômetros oscilam entre 15 e 25 graus. Sol entre nuvens também no Vale do Gravataí. A mínima será de 17 e a máxima não passa dos 26 graus. Tenha uma ótima quarta-feira e até mais. Em maio, 70 imóveis localizados em Hamburgo Velho foram reconhecidos como Patrimônio Histórico Nacional. Para que esse local, considerado tão importante para o país, seja preservado, um seminário debateu sobre o futuro do centro histórico após o tombamento. Ontem foi dia de unir forças e discutir sobre o patrimônio histórico-cultural de Novo Hamburgo, que também é de todo o país. A Fundação Ernesto Federico Scheffel recebeu durante a tarde o seminário Patrimônio Histórico e Tombamento Nacional, aberturas, desdobramentos e desafios à cidade. O encontro discutiu a valorização e resultados para a comunidade de Novo Hamburgo ter entrado no dia 8 de maio deste ano para o seleto grupo de cidades históricas do Brasil, com o tombamento do Centro Histórico de Novo Hamburgo, em Hamburgo Velho, e do acervo artístico da Fundação Scheffel. O seminário de patrimônio histórico e cultural ele vem no sentido de buscar elucidar, né, o que significa o tombamento, os efeitos dele. Né? A gente tem o tombamento de 8 de maio e a gente tem que buscar fazer uma reflexão exatamente do significado, essa importância hoje a nível nacional. Nós somos a 5ª cidade no estado do Rio Grande do Sul a ser tombado como conjunto urbano, né? E isso nos dá uma responsabilidade super importante, né? Super grande, e um pouco do nosso desafio em conjunto com a sociedade é pensar, né, formas de como trabalhar melhor essa ideia de tombamento, né? Inclusive buscando acesso a recursos, entre outros temas importantes na cidade. Que praticar esporte faz bem para a saúde, isso todo mundo sabe. Quando a atividade física é inserida na vida dos pequenos e de quebra, eles ainda têm a oportunidade de expressar o que pensam, o resultado então pode ser gratificante. Em Novo Hamburgo, um projeto social oferece tudo isso. Dá só uma olhada. Cerca de 20 crianças e adolescentes que integram a Associação de Moradores do Bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, participam semanalmente do projeto CAPSE. Realizada na sede da entidade, a ação é dividida em 2 momentos que buscam proporcionar aprendizado, disciplina e um espaço de conversa para os pequenos. Na primeira parte, eles são ensinados sobre a prática de karatê. O karatê, automaticamente, ele é muito disciplinar, então ele exige muito disciplina. Nós temos as regras do karatê aqui, que são bases, sempre, qualquer atleta do karatê deve seguir elas. Então, se tu quer ser um atleta de karatê, tu vai ter que seguir essas normas. Então isso vai te tornar uma pessoa melhor, mais concentrada, que ajuda os outros, que participa da comunidade, de uma forma te formando uma pessoa melhor. Depois de aprenderem as sequências de golpes do karatê, as crianças e adolescentes participam de uma roda de conversa, onde podem falar sobre qualquer assunto e são acompanhados por uma psicóloga. Bom, a minha parte é depois que o Ângelo dá aula de karatê, nós nos reunimos com as crianças, elas ficam sentadas em círculo e eu abro o espaço para que elas possam se colocar, então falar da vida delas, qualquer assunto que elas tenham interesse, elas vão colocar e vão falar. Então assim, é um grupo que é, na verdade, para facilitar essas crianças a falar o que elas quiserem, qualquer situação da vida delas, fica à vontade assim, para elas. E qual a importância de um atendimento psicológico, de uma assistência psicológica para as crianças carentes aqui do bairro? É importante porque é um momento que eles têm de colocar sobre a vida deles, que às vezes em casa não tem esse espaço, não tem esse momento deles colocarem o que eles estão sentindo. E aqui eles ficam bem à vontade para falar o que eles quiserem. Então é um momento deles que a gente oportuniza isso. Uma estudante de Novo Hamburgo vai passar 6 dias na China. A jovem vai representar a Fundação Liberato em uma feira de ciências.
Nas aulas do curso de eletrônica, a moradora de Ivoti criou um dispositivo que avisa o atleta o momento certo para se hidratar. Com apenas 18 anos, a estudante da Fundação Liberato, Natália Jardim, colhe os frutos de uma boa ideia. A jovem hamburguense, que mora hoje em Ivoti, desenvolveu um protótipo capaz de avisar o atleta quando chegou a hora de se hidratar. O monitor de reposição hídrica corporal foi desenvolvido a partir de um estudo teórico, com o auxílio das aulas do curso de eletrônica. O projeto rendeu a Natália reconhecimento durante a Mostra Tech de 2014. Uma das premiações resultou em um convite para a Feira Científica, que ocorre na China entre os dias 18 e 24 de agosto. Esse aqui é o protótipo do meu projeto, Monitor de Reposição Hídrica Corporal. Então, no início do projeto, eu comecei a pesquisar a base teórica para o projeto. Então, eu me interessei muito pelo problema da desidratação e como isso afeta o desempenho de atletas e a saúde de pessoas comuns que praticam atividade física no seu dia a dia. Então, ao longo das minhas pesquisas, eu encontrei uma relação entre temperatura corporal e desidratação, que durante uma atividade física, sempre que a tua temperatura corporal se eleva em cerca de 0,4 graus, significa que tu perdeu cerca de 1% do teu peso corporal. E nesse mesmo artigo dizia que essa perda de 1% de peso corporal corresponde à perda de mais ou menos 480, 500 ml de líquido. Então, baseado nisso, comecei a desenvolver um dispositivo portátil que pudesse ser utilizado em uma atividade física normal e que pudesse monitorar essa variação de temperatura e detectar essa variação para avisar o usuário qual é o momento correto de ele fazer a hidratação e qual é a quantidade correta de líquido que deve ser ingerido. Então, no protótipo, eu desenvolvi uma caixinha e uma pulseira para a pessoa poder utilizar ele no pulso, aqui durante uma atividade física. E eu escolhi um sensor de temperatura bem sensível que pudesse detectar essa variação pequena de 0,1 grau na temperatura. E escolhi a região do ouvido externo para posicionar esse sensor, porque ela é uma região que acompanha com maior precisão a temperatura retal, que é a temperatura padrão do corpo humano. Então, durante a atividade física, ele vai sempre monitorar essa temperatura e quando ele detectar uma variação de 0,4 graus, ele vai fazer o aviso. Então, ele detectou a variação e avisou que está no momento da pessoa se hidratar. Tu chega em casa, cansado, com sede, tu pega e ingere toda a garrafinha de água que tu tem lá. Então, esse não é o meio correto de se hidratar, porque tu não tem um controle da quantidade certa. Então, com esse dispositivo aqui, ele vai fazer o monitoramento da temperatura ao longo da atividade física e pode garantir que tu ingira o líquido no momento certo e na quantidade correta. Ideia bacana, né? Boa sorte para a Natália. Bem, assim nós encerramos o NH News de hoje. Outras notícias no site e na edição impressa do Jornal NH. Participe do programa e também fale com a gente por algumas dessas redes sociais. Nós esperamos por você amanhã. Até mais. Tchau, tchau.